Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esta sessão. O meu nome é Mariana Barros e serei a moderadora desta conversa que é dedicada às mulheres em engenharia. Sendo esta a primeira conversa que é promovida aqui pelo Núcleo Alumni, que é dedicada a este tema, não poderíamos deixar de nos estrear e fazer aqui um statement com um painel e moderação totalmente feminina. Quem sabe, o primeiro painel composto exclusivamente por mulheres neste tipo de iniciativas. Portanto, a ideia hoje será abordar a experiência das mulheres na engenharia, uma área que, como sabem, ainda é marcadamente masculina, mas tem contado aqui com uma participação crescente de mulheres. Apesar desta tendência ser positiva, é ainda muito variável dependendo da engenharia, sendo que depois, quando entramos no mundo do trabalho, existem um conjunto de desafios ligados à simples questão de sermos mulheres. E esses desafios ainda se fazem notar mais em áreas em que haja um grande desequilíbrio ao nível da igualdade de género. Aqui do lado do Núcleo Alumni estamos muito felizes por ter conseguido colocar este tema na agenda. Queremos que esta seja a primeira conversa de muitas para sensibilizar para um tema que é totalmente incontornável, que é complexo e que a sua resolução implica que todos, homens e mulheres, reconheçamos que ele existe e que façamos parte ativa da mudança. Apesar da complexidade do tema, queremos que esta conversa seja informal, aberta, informativa, que faça pensar e quem nos está a ouvir, analisar a realidade à vossa volta e se tudo isso acontecer, já cumprimos o propósito desta conversa. Agora, passo aqui à apresentação das nossas convidadas, que são caras conhecidas de quem faz parte do ecossistema de Engenharia e Gestão Industrial da Universidade de Minho, e temos connosco a professora Filomena Soares, que é docente do Departamento de Engenharia Eletrónica e Industrial, investigadora no Centro Algoritmo da Universidade de Minho, é membro integrante da HERTEC, Rede de Networking Feminino da Escola de Engenharia da Universidade de Minho, que foi criada sob o projeto de mentoria da Associação Portuguesa Women in Tech e preside atualmente a Sociedade Portuguesa para a Educação e Engenharia. Temos também aqui a Isabel Falcão Reis, que é alumna do mestrado integrado em Engenharia e Gestão Industrial da Universidade de Minho, desde 2014. A Isabel tem experiência em diferentes indústrias e em diferentes posições, tendo iniciado a sua carreira na MAL, no Departamento de Engenharia de Produção. Atualmente reside em Inglaterra, onde trabalha na Coca-Cola Euro-Pacific Partners enquanto Upstream Production Manager. E temos também connosco a Diana Mesquita, que é doutorada em Ciências da Educação pela Universidade de Minho, na especialidade de Desenvolvimento Curricular, é professora auxiliar convidada na Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa e investigadora no Centro de Investigação para o Desenvolvimento Humano. Durante o seu doutoramento, trabalhou de forma muito direta com metodologias de ensino inovadoras, como o Project Based Learning, implementado na UniEG na Universidade de Minho. Portanto, estão feitas as introduções e vamos então aqui passar às questões e vou começar por ti, Isabel. A primeira questão é porque é que decidiste ingressar na engenharia e se o facto de ir a ser uma área que é marcadamente masculina, imagino que na tua altura um bocadinho mais do que agora, se teve algum peso na tua decisão ou se condicionou de alguma forma a tua experiência académica. Olá Mariana, obrigada por este convite, é um prazer estar aqui. Relativamente à tua pergunta, eu acabei o 12º ano e gostava muito de matemática, gostava muito de física, nunca gostei de biologia, por exemplo, então pensei muito em economia e depois vi o curso de gestão industrial, que tinha um bocado de engenharia, economia, achei que era perfeito para mim. Na altura ainda não tinha muita visibilidade, só havia poucas faculdades, e acho que foi por aí, acho que queria um bocado de mística, não queria economia porque eu nunca quis ter um trabalho que fosse atrás da secretária. Por outro lado, também não queria engenharia, não era apaixonada por mecânica, nem por civil, então pronto, acho que cheguei a um meio termo. Na altura obviamente tinha probabilidade, como sabes, o meu ano não era o ano, era um ano de crise, ou seja, eu quando fui à faculdade já tinha intenção em probabilidade depois disso. Desde que acabei o curso, eu não vou dizer que era apaixonada pelo curso, mas assim que acabei o curso gostei bastante, porque acho que é muito diversificado, nós podemos trabalhar desde hospitais e qualquer empresa, logística, chão de fábrica, e cada vez mais vemos pessoas a trabalhar em coisas completamente diferentes, como é o teu caso, e acho que isso também me cativou bastante. A parte
de género, foi uma surpresa e eu acho que estava preparada para ter mais colegas homens, mas por acaso quando ingressei nós já éramos mais ou menos 50-50 e acho que foi mais ou menos no meu ano, no anterior, em que começou a ser mais ou menos. Em comparação com os outros cursos que frequentavam a escola de engenharia, não é? Nós éramos de longe o curso com mais mulheres, sem dúvida. Pronto, e acho que é isso, acho que a divulgação também tem sido feita uma boa divulgação nos últimos anos, não é? Por alguma razão, a gestão industrial neste momento está com uma média parecida com a de medicina, o que diz muito. Pronto, acho que da minha parte, acho que é isso. Professora Filomena, faço-lhe a mesma questão. Eu sei que a professora é formada em Engenharia Química, portanto, imagino que quando tirou o curso poderia ser uma ave rara, uma ave rara no meio de homens, não é? Não sei se por ser Engenharia Química também tinha uma posição muito masculina ou se até já era um curso que já se começava a diluir um bocadinho esta ideia da participação das mulheres nas engenharias. Primeiro, se calhar, agradeço o convite. Esta é uma temática que me é muito próxima e muito querida, portanto é com todo o gosto que estou aqui nesta mesa redonda virtual. A decisão para escolher a Engenharia Química para mim foi super fácil, daquelas ideias fixas. Eu gostava imenso de matemática, gostava imenso de Química, portanto a Engenharia Química na candidatura, minha candidatura só tinha 2 linhas, que eram 2 cursos de Engenharia Química, e o segundo foi porque, enfim, pronto, mas para garantir é isto que eu quero mesmo, portanto a decisão foi muito fácil. No meu tempo, e agora esta parece-me soa um bocado mal, mas no meu tempo já a Engenharia Química era talvez o único curso que era meio-meio, portanto já nessa altura era o curso com maior percentagem feminina entre todos os cursos da Escola de Engenharia. Portanto, foi tranquilo, portanto nunca senti aquelas turmas maioritariamente masculinas, não, estava equilibrado. Nesse início de carreira, depois no último ano, tínhamos que escolher qual das opções. Eu acho que o peso familiar pode a pessoa não se dar conta, mas ainda tem bastante influência. Os meus pais trabalhavam na Bayer, na parte têxtil, tanto na venda de produtos químicos e corantes para a indústria têxtil. Portanto, no meu 3º ano, 4º, não havia Erasmus na altura, mas consegui ir para a Itália, lá numa empresa fornecedora do meu pai, fiz lá estágio. Portanto, aquele gostinho da parte têxtil foi começando a ganhar forma. E o que eu queria fazer era, quando acabasse o curso, era ir trabalhar para uma fábrica têxtil, de preferência na produção. Era isso que eu queria fazer e que eu estava decidida a fazer. O mundo dá muitas voltas e pronto, surgiu a possibilidade de ficar na faculdade com uma bolsa de investigação. O projeto era um projeto na refinaria de açúcar para automatizar o setor de centrífugas. Portanto, eu passei alguns dias junto com os operários ali a ver como é que a centrífuga funcionava, mas de tal forma super tranquilo. Portanto, eu nunca senti, nem durante o curso, nem nos primeiros passos ou nas minhas opções, aquela estigma ou aquele estereótipo, não. Pronto, fui ficando, depois segui para doutoramento e mudei radicalmente. Ainda bem que não fui, porque eu acho que se calhar não tinha jeito de trabalhar na produção têxtil, ou pelo menos agora não me imagino, porque gosto muito do que faço e pronto, foi este resumidamente o meu percurso até chegar aqui. Diana, eu acho que tu sofreste o problema ao contrário, não é? Um bocadinho. Eu, na verdade, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Eu acho que eu fico sempre tão contente quando vocês me propõem voltar a casa, porque eu sinto mesmo que é isso, é voltar a casa, que nunca digo que não e nunca vou dizer que não. Portanto, muito obrigada. E eu realmente é mesmo o inverso, porque eu ainda por cima venho de uma área que é predominantemente feminina. Ou seja, o meu curso ainda é pré-Bolonha, os 5 anos, e na verdade nós éramos cerca de 40, 45 e tínhamos 3, 4 rapazes na turma.
Portanto, é precisamente o inverso. E eu apareço, digamos assim, na engenharia também um bocadinho por acaso, foi no último ano do curso, precisamente, da licenciatura, numa lógica, como a Mariana disse inicialmente, não é, de acompanhar os projetos do primeiro ano e também do quarto ano que estavam em desenvolvimento no MIAGI, e desde muito claro, desde o início que ficou muito claro para mim uma necessidade, que era perceber o que é que fazem os engenheiros industriais, que eu acho que todos, até os alunos passam por isso, acho não, tenho a certeza, porque depois fui conversando com muitos deles ao longo, o meu doutoramento acabou por ser e incidir em cima dessa temática, a questão do perfil profissional, o desenvolvimento de competências, e então sempre foi uma questão, estas questões de género sempre surgiram muito de forma lateral, não é? Em tudo isto que eu fui trabalhando e que fui explorando e estudando. E o que é curioso perceber, a Isabel realmente estava a dizer que já na altura dela era quase meio-meio, quando a primeira vez que eu efetivamente interagi com os alunos do MIAGI, foi numa situação de alunos do primeiro ano, já era 50-50, isto é em 2007. Portanto, e isso surpreendeu-me, eu lembro-me, porque lá está, nós vemos, quando não estamos em contacto, né, com estes contextos, nós temos estes estereótipos, existem, mais vale assumir que os temos e que existem, do que fazer de conta que não. E ter ficado muito surpreendida que, então, esta engenharia deve ser um bocadinho diferente das outras, foi logo assim aquele primeiro insight que eu acabei por ter, e que efetivamente assim como a engenharia química tem uma especificidade que acaba por ser também um bocadinho diferente não é das outras engenharias, tem uma parte tecnológica, digamos assim, mais incisiva e mais forte, e que efetivamente acabei por ficar ligada à engenharia desta forma, no entendimento até desta identidade profissional, que é uma das áreas que eu mais gosto de trabalhar na engenharia. Muito bem, já vou pegar nisso, estás a dizer, Diana, para a próxima pergunta, que é mesmo, sendo o curso de Engenharia e Gestão Industrial um curso que, curiosamente, já atingiu aqui o equilíbrio na representação de género, pelo menos em termos de alunas e alunos que eu frequento, o que é que acham que contribuiu para esta evolução positiva da paridade de género, não é? E que benefícios é que acham que isto traz? Diana, se calhar começares por ti, outra vez. Sim, sempre. Eu acho que uma das questões tem a ver com, precisamente, a ênfase da área. E o que é que eu quero dizer com isto da ênfase? Se nós até olharmos para o histórico da Universidade de Minho, em particular, vou pegar nesse que é o que eu conheço também melhor, houve uma decisão estratégica ali em determinado momento da mudança do nome do curso. Porquê? Porque era engenharia de produção, era uma área pouco procurada, digamos assim, e efetivamente, talvez aí nessa época, eu por acaso não tenho esses dados, quando a produção leva muito mais para a questão do chão de fábrica, não é? O contacto com os operadores, etc., isso não podia não ser tão atrativo, digamos assim, para as mulheres, do meu ponto de vista, mas isto é mesmo uma percepção pessoal. A mudança do nome, eu acho que veio trazer aquilo um pouco, aquela ideia e aquele pressuposto que a Isabel partilhou no momento da sua escolha, que é, ok, eu nem queria engenharia, digamos engenharia pura, digamos assim, mas sim, a vertente que tinha de economia, de gestão, eu acho que isso influencia, é um forte indicador e um forte ingrediente de procura, exatamente. Que às vezes também é um bocadinho também mal entendida, porque depois também se ouve, então não é uma engenharia, não é? Isso é daqueles argumentos que me deixam assim um bocadinho fragilizada, porque é engenharia sim, mas com uma ênfase efetivamente diferente das restantes, porque cada uma tem a sua vertente e a sua ênfase. Portanto, eu acho que esse é um dos ingredientes que acabou por trazer um benefício adicional, de dois pontos de vista, que eu acho que foi alargar este perfil, não é? De quem realmente procura algo mais, digamos, uma área mais transversal, mais flexível, mais diversificada, por um lado, e por outro lado, e por inerência talvez, esta mudança de nome também permitiu isso, não é? E acho que isso teve um forte impacto nesta procura. Professor Filomena, fazia-lhe a mesma questão, e aqui ou seja, uma vez que também está no Departamento de Engenharia Eletrónica, se
se consegue identificar assim diferenças face, por exemplo, ao curso de Engenharia Eletrónica, que ainda tem muito, ou seja, as mulheres estão completamente subrepresentadas nesse curso. Eu creio que o curso de Eletrónica Industrial é o que tem menor percentagem de raparigas. Eu tenho na cabeça uns dados, talvez, podem não ser, não sei se são 2019, talvez, mas eu acho que a realidade se mantém cerca de 90% masculino, informática também um bocadinho menos, se calhar, 87, 88, e mecânica também. Eu acho que são os três maioritariamente masculinos. Eu acho que aqui, mais uma vez, tem a ver, e a Diana disse muito bem, a mudança de nome, a engenharia de produção reflete muito aquela engenharia pura e dura, que mecânica também reflete isso, e eletrónica e informática se calhar são algo que... Informática não sei, confesso, mas mecânica reflete muito aquela engenharia pura e dura, que afasta se calhar o público feminino, talvez. Acho eu que é essa a razão, porque é o inverso. Se nós formos para uma engenharia biológica ou biomédica, eu acho que a razão ainda de público feminino ainda é maior. Eu creio que é à volta dos 80% em biológica e nos 60% e tal % em biomédica. Mas aqui são cursos, por exemplo, de biomédica ligados à saúde, e que se calhar a saúde é algo, e é conhecido, não é? Maioritariamente, ou grande parte feminina, e portanto se calhar tem essa facilidade. Portanto, eu acho que a Diana tem toda a razão. Eu acho que a mudança de nome pode ter influenciado, o mudar para gestão, a parte matemática associada, e não sei aquilo que eu vou dizer, não, claro que, pronto, vale o que vale e pode não ter influência, mas em geral as raparigas são mais dedicadas, em média, estou a dizer no geral, ao estudo, e portanto são mais empenhadas. Isso facilita-lhes muitas vezes umas médias mais altas, em média, mais uma vez, portanto vale o que vale. E daí talvez estes cursos, e falou-se nisso, a média de gestão industrial está bastante alta, e portanto seja também algo que elas têm mais possibilidade de entrada, e o gosto exatamente por essas matemáticas e cadeiras mais, não de engenharia pura. Sim, eu acho que faz todo sentido a questão da gestão. Aliás, há uma grande percentagem de mulheres, acho que nos cursos de ciências sociais, por exemplo, as mulheres estão subrepresentadas normalmente, ou está totalmente equilibrado. A questão da biomédica também é bastante curioso, porque acaba por estar de certa forma ligada a um estereótipo de género, não é? Que é a mulher cuidadora, não é? Que é tudo que abrange depois todos os cursos de saúde ou indiretamente ligados à saúde, e também tem por trás um estereótipo de género. Portanto, isto acompanha sempre, é muito curioso. Isabel, queria te perguntar, no teu percurso profissional, qual é que tem sido a tua experiência ao nível da igualdade de género? E se, por exemplo, se consegues identificar alguma diferença entre a tua experiência no estrangeiro e em Portugal, ou, pelo menos conta-nos como é que tem sido isso? Já que tens tido essa experiência, sobretudo no estrangeiro. Sim, claro. Desculpem. Obviamente, a minha experiência, eu trabalhei na MAL Componentes Motores, que fica em Portugal, na Mielhada, e obviamente que é uma empresa que era de componentes para motores, ou seja, só por aí a área automóvel não tem tantas mulheres, não é? Porque as minhas indústrias, por acaso, que eu trabalhei, são mais viradas para os homens, enquanto que se formos falar de uma empresa, uma fábrica têxtil, imagino eu que a maior parte dos operadores, dos colaboradores de gestão de fábrica sejam do sexo feminino, do género feminino. Por isso, quando eu comecei, eu fiz estágio profissional na MAL, no departamento de engenharia, e era eu estagiária, mais uma engenheira, e o resto, 15 engenheiros, por volta disso. Por isso, eu era das poucas. Na altura, eu acho que até usei a meu favor, no fundo, porque também uma parte era operadores, havia muito poucas mulheres, e eu lá pedi o favor, e eles diziam, se foste tu, eles fazem, não sei o quê. Ainda por cima eu andava a tirar tempos. Exato, eu andava por cima, o meu estágio foi muito a tirar tempos e para definir quanto é que eles tinham que fazer por hora, não é? E então, claro que eles faziam sempre mais devagar, porque depois, se mostrassem que conseguiam fazer, depois os supervisores pediam mais.
Por isso eu até ia lá e construí, tive muito boas amizades, construí até porque não estava era estagiária, não tinha responsabilidades de gestão, etc. E foi bastante interessante. Eu depois fiquei lá, estive lá eu fiquei 3 anos e meio no total em Portugal. Estive no departamento de engenharia 1 ano e meio e depois mudei para o departamento de produção. No departamento de produção eram supervisores de linha, no fundo, não é? Não era engenharia, era mais o produto e depois a produção era mais o nosso curso, no fundo. E eu fui para o departamento de melhoria contínua de Lean. E o meu objetivo depois eu queria ser supervisor de linha, não é? Eu sempre gostei muito, começou no PLE, eu sempre gostei muito da parte da liderança e de trabalhar em equipa e definir objetivos e ver potenciar os melhores, as pessoas no que fazem melhor, etc. E então era esse o meu percurso, sempre fui super sincera quando cheguei lá, que era isso que eu queria, e foi muito engraçado, que aprendi técnicas, convivi muito com pessoas, desenhei linhas, trabalhava com os supervisores de linha, mas depois chegou um ponto em que eu queria mais, e não havia uma supervisora de linha, que entretanto saiu, o resto era tudo homens, eu comecei a perguntar, mas quando, não tinha uma resposta muito óbvia nem a curto prazo, e pronto, entretanto eu tinha umas amigas que tinham feito Erasmus em Inglaterra, que estavam a trabalhar na Coca-Cola, elas disseram que havia uma vaga para team leader, que era exatamente o mesmo, supervisora. Eu em Portugal ainda geri uma serralharia, que foi a minha primeira experiência, foram 4 serralheiros e gostei bastante, foi muito engraçado. E então quando vim para a Inglaterra tinha essa experiência de gerir 4 serralheiros, mas vim gerir 5 pessoas, que no departamento de process, que é basicamente onde fazem o xarope, não é? Todo o sumo das Coca-Colas, dos vários produtos. E foi engraçado, porque eu vim em janeiro, entretanto eles tiveram um anúncio, anunciaram que a fábrica ia fechar em 2 anos, isso, toda a gente ia ser despedida e eu ainda nem tinha apresentado a minha equipa. Então, assim, um contexto completamente diferente, obviamente a parte de uma cultura diferente, uma língua diferente, mas foi assim o meu choque de gestão de pessoas. E eu, enquanto que em Portugal aprendi imenso a nível técnico, mesmo muito, aqui estou muito mais focada na parte da gestão de pessoas, não é? Porque a gestão industrial também é isso, tem a parte da indústria, mas 80% do que eu faço neste momento é gerir pessoas. Por isso, entretanto, comecei lá como de processo, depois fiz a implementação de SAP, depois, entretanto, como a fábrica ia fechar, já uniram equipas e eu também estava a supervisionar o armazém. Depois tinha uma vaga para Production Manager, que era gerir por turnos, eu já estava a trabalhar em turno como Team Leader, mas depois, quando fui Production Manager, comecei a trabalhar de segunda a sexta e a gerir os 4 turnos. E depois a fábrica ia fechar e eu candidatei-me e fui transferida para outra fábrica, que é no norte de Londres, e agora estou como Production Manager na mesma, de Upstream, que engloba planeamento, ou melhor, planeamento agora já não é recentemente, mas englobava planeamento, englobava tudo o que é materiais, packaging, na mesma o xarope, todo o processo que faz o xarope, são 7 linhas e o laboratório. Por isso eu até fiz umas estatísticas mesmo para esta, e neste momento eu tenho 5 pessoas que reportam a mim diretamente e tenho 66 que reportam a mim indiretamente. Na minha equipa, que é o departamento de Upstream, são 4,5% de sexo feminino. Se eu contar comigo, somos 6%. Por isso, acho que isto mostra muito, obviamente que é o tipo de indústria, como eu já referi. Trabalhamos até um bocado de manual handling, que é, pronto, as pessoas têm que pegar em peso, etc. Por isso, obviamente, que está mais desenhado para homens. A Coca-Cola está a fazer um grande esforço em englobar isto. Acho que eles estão a contar para 2025 50%, especialmente na liderança, ser 50% de homens e 50% de mulheres. Acho que ainda estamos muito longe, ou melhor, a nível global não é mau, 30 ou 40%, mas quando se depois vai ver a fábrica, não é? Porque a parte comercial, recursos humanos, como já foi referido, tem realmente uma grande percentagem de sexo feminino, mas quando se vai mais para a supply chain, que é fábricas e logística, já tem muito mais do sexo masculino. Por isso, por exemplo, a nível de seniors, e eu ainda sou middle, mas a nível de seniors não há nenhuma, na minha fábrica ainda não há ninguém do sexo feminino.
Por isso, acho que sim, a minha experiência foi muito, e eu acho que a minha experiência até agora diz-me que todas as mulheres com quem trabalhei, tive muito poucas com quem trabalhei inteiramente, mas todas têm bastante, como é que se pode dizer? Eu estou... não sei se... Capacidade. Diz, desculpa? Competência, capacidade, não sei se era o que queria dizer. Sim, não, então são muito competentes e eu acho que tens que ter assim, uma personalidade forte, vamos chamar-lhe assim. Acho que é preciso uma personalidade forte para lidar com algumas situações e eu ainda não descobri muito bem claro, já tive situações em que acho que é por ser mulher, atenção, vale o que vale, se calhar outra pessoa nem pensar, mas há situações que eu não sei se é por ser mulher ou se é por ser nova, porque acho que também às vezes não sou levada a sério, se calhar pronto, por ainda não cheguei aos 30, mas estou lá quase. Acho que ainda não, eu não consegui perceber bem, acho que a minha experiência me vai dizer, ao medida que vou envelhecendo, acho que só vai sobrar a outra. Mas eu acho que está a mudar e está a haver muitas oportunidades. Acho que a Inglaterra está um bocadinho mais à frente de Portugal, pelo que eu consigo ver. Por exemplo, nós só fazemos entrevistas, agora é obrigatório ser um homem e uma mulher a entrevistar, mesmo para não haver qualquer tipo de diferenciação. Tentamos trazer mulheres, mas há muito pouca gente a candidatar-se, principalmente em Inglaterra, que não há muita gente formada, não é tanta gente a ir para um curso superior e a candidatar-se a áreas, há muito mais gente a subir a escada, não é? Começar por baixo e subindo a escada, do que pessoas que, como em Portugal, no nosso curso, que acabam o curso industrial e candidatam para uma posição de gestão, há muito poucas. Mas sim, acho que é isso. Não sei se tens alguma pergunta, mas... Não, e é só perguntar se, pronto, é claro que, por exemplo, nas estruturas que estão acima de ti, que a presença das mulheres é totalmente quase inexistente, é totalmente residual. E se ia-te só perguntar se, por exemplo, eu acho que foi na Alemanha, se consideras que, quando disseste que querias subir e que eles, enfim, andaram a adiar a questão ad eterno, se achas que se fosse um homem a história teria sido diferente ou se foi de certa forma condicionada por seres mulheres? Eu acho que nunca vou saber, e eu gosto de acreditar que não, porque eu acho que eles até gostavam de mim e eu gostei muito da empresa e sempre me deram oportunidades, etc. Acho que se calhar acharam que eu podia ter mais dificuldades a assumir aquela posição, se calhar não estavam a arriscar, se calhar não tinham capacidade na altura para arriscar. Acho que aqui se arrisca mais a dar oportunidades e pronto, se não der, também é mais fácil mudar e a pessoa tenta outra coisa, que a rotatividade é muito maior, não é? Eu acho que neste momento, eu se estivesse em Portugal para gerir 60 pessoas, o que eu estou a fazer agora, e eu acho que tenho 6 anos de experiência, muito dificilmente iria ter essa oportunidade em Portugal. Na minha opinião, claro que há exceções e há outras pessoas que se calhar tiveram experiências diferentes da minha. Mas acho que sim, que a gestão industrial não é uma engenharia muito específica, nós aprendemos coisas muito diversificadas, muito baseado na produção e etc., mas acho que também há uma grande componente de gestão e, no fundo, uma coisa que eu sempre tenho dificuldade em trabalhar com departamentos de engenharia é que os engenheiros, muitos engenheiros que são mais técnicos, não é? Não têm tanta capacidade de liderança. Acho que o nosso curso, apesar de tudo, nos prepara um bocadinho mais para gerir pessoas e gerir equipas, em vez de focar muito na parte do equipamento, nas coisas mais técnicas. Obviamente que há pessoas que nascem líderes ou têm mais aptidões, isso sem dúvida, mas o que se pode ensinar, acho que a gestão industrial prepara um bocadinho nesse prisma. Mais à frente vamos falar sobre isto. Mas também faço a mesma pergunta, professora Filomena e Ana. E vocês estão numa área um bocadinho diferente, que é na ciência, não é? Que também tem desafios muito próprios para as mulheres. Diana, queres começar? Sim, isso é interessante pegar por aí, porque quando nós olhamos assim à nossa volta sobre estas questões, por exemplo, quando eu fui para a Católica em setembro e fiz essa reflexão, porque nós temos uma reitora mulher, uma mulher altamente carismática, exatamente, altamente carismática, numa universidade com uma identidade muito própria, portanto, ainda por cima está ligada à Igreja Católica, portanto tem aqui
uma ênfase do ponto de vista político e social muito, muito diferente de uma universidade, de outras universidades privadas e até das universidades públicas, e que efetivamente se denota um perfil muito característico de liderança, que já é uma reflexão que eu tenho vindo a fazer, sempre que uma mulher se destaca em cargos de liderança, e a Isabel estava a falar disso, é notícia. Não é? Aquelas que chegam a esses cargos e destacam-se pela diferença, efetivamente, e eu concordo aí com a Isabel, muitas vezes nós não sabemos se é exatamente pelas questões de género, porque acho que há muitas outras variáveis aqui que influenciam também o processo, a cultura organizacional, a propriedade e experiência, entre aspas, no fundo, mas efetivamente o que é certo é que quando há um diferencial de desempenho ou ao nível de comunicação, de liderança, de carisma, de talento, é notícia. E desse ponto de vista, eu até estava aqui a pensar, e aí a Filomena talvez me possa ajudar, por exemplo, a Universidade de Minho nunca teve uma reitora mulher, a Escola de Engenharia nunca teve um presidente, neste caso, mulher também. O que é interessante pensarmos um bocadinho sobre isto. Também olhando para os departamentos, e isto é curioso, o Departamento de Produção e Sistemas, curiosamente já teve muitas lideranças no feminino. A atual diretora, a professora Sameiro, no seu segundo mandato, não é? também acaba por ter esse cargo e de ser mulher. E isto é muito interessante perceber que os próprios departamentos, também, se calhar se formos à mecânica, por exemplo, temos um cenário completamente diferente, porque efetivamente o corpo docente também pode ter aí um desequilíbrio, digamos assim, no que diz respeito ao género. Portanto, eu acho isto bem interessante. E eu até estava também pegando nas estatísticas um bocadinho com a Isabel, eu até tive curiosidade e fui ver ao Port Data como é que estavam as percentagens, não é? Porque elas vão variando. E a percentagem de mulheres em 2020 em cursos relacionados com engenharia e indústrias transformadoras em construção é de 28%. No global. Okay? Claro que provavelmente há ali cursos de engenharia que são alocados a outros setores, como por exemplo serviços, etc. Não tenho ideia como é que eles na verdade categorizam esse processo, mas 28% em 2020 é uma taxa, e eu fiquei surpreendida, confesso, pensei que era mais alta, o que quer dizer que isto também no ensino superior reflete-se necessariamente, não é? Porque quem dá continuidade e quem acaba por assumir processos de científicos, necessariamente os cargos que também depois podem ocupar, desse ponto de vista, também acaba por influenciar este processo. Portanto, eu acho que é uma reflexão interessante de perceber, e mais do que isso, eu acho que há muito poucos estudos que efetivamente nos permitam dizer não, foi por uma questão de género. Nós ficamos sempre a especular, na verdade, e não conseguimos ter dados concretos que nos permitam especificar, no fundo, e depois até termos estratégias de trabalho e de implementação que nos ajudem a equilibrar esta balança, no fundo. Professora Filomena. Se puder acrescentar mais um dado, na Ordem dos Engenheiros nós temos, acho que são cerca de 79% de homens e 21% de membros também, portanto a percentagem segue a mesma linha. E no percurso académico, eu diria, por exemplo, em eletrónica nós somos cerca de quase 30, um bocadinho menos de 30 docentes e somos 4 mulheres. E temos pela primeira vez uma diretora de departamento. Porquê? Porque se candidatou, porque concorreu para o cargo. E eu acho, e realmente nunca tivemos na escola nem na reitoria do sexo feminino. E se calhar se formos a ver, nós na escola temos poucas catedráticas, portanto a incidência feminina na escola de engenharia também é baixa. Portanto, isto para dizer o quê? Eu confesso-vos que no mundo académico eu não sinto tanto esta questão de género como garantidamente nas indústrias e no mundo profissional, industrial se sente. Eu acho que no mundo académico é mais uma questão de as oportunidades surgem, cabe a nós aproveitá-las ou não, isto é, do meu perfil, daquilo que eu gostaria de fazer, faz parte de ser diretora de departamento, é que se faz, eu tenho a oportunidade de o ser.
Agora, se não faz parte, nem sequer concorro, deixo isso para os outros, até é mais confortável para mim. Mas aí, professora, acrescentava só porque as mulheres têm naturalmente, ficam muito reticentes por ter novos desafios, pela carga que isso vai ter e como é que isso vai impactar depois em todas as dimensões da vida, seja no trabalho doméstico, seja no trabalho reprodutivo, coisa que com os homens não acontece, não, ou seja, é totalmente, não acontece, ou acontece de uma forma muito mais suave. Ia dizer isso. Há outras prioridades, se calhar, que nós mulheres temos e, portanto, que também entram para a balança na altura de fazer essas decisões. É um facto, está totalmente certa, não é? Agora, não é bom nem é mau, é a opção de cada um, não é? Portanto, eu acho que é mais da responsabilidade. A opção está lá, cabe-nos a nós gerir as nossas prioridades, não é? Ao passo que numa empresa, se calhar, não é tanto assim, não é? Se calhar não é tanto assim. Posso só acrescentar talvez essa é uma reflexão, eu concordo em absoluto com o que a Filomena diz, eu acho que de facto, acho que cada uma, no caso aqui, nós temos de perceber o que é que queremos, ou seja, até quase em termos profissionais, onde é que queremos chegar, o que é que queremos fazer, como a Isabel desde muito cedo, não é? Teve essa percepção clara, não é? Que gostaria de gerir equipas e incidir em cargos de liderança. Mas, de facto, quando entramos em cargos de liderança, é muito exigente e requer sacrifícios. E eu acho que isto, na verdade, é válido para homens e para mulheres. E porquê? Porque também há homens que podem ter toda uma dinâmica familiar, por exemplo, que exige muito, muito dele. Portanto, em que é que eu acredito, na verdade? Eu acredito que para entrarmos nestes desafios profissionais, que nós sabemos que vai requerer sacrifícios pessoais, nós temos que ter uma rede por trás. E isto é válido para homens e para mulheres, na minha perspectiva, porque caso contrário ninguém é um super homem, uma super mulher capaz de fazer tudo e fazer tudo bem, não é? Em todas as suas esferas da vida. Agora, efetivamente, se não for uma prioridade, uma ambição, um objetivo, naturalmente que eu acho que isso se esbate. Agora, se voltando um bocadinho aqui aos estereótipos, né, que estávamos a falar inicialmente, se eventualmente esses estereótipos travarem a minha ambição enquanto mulher ou enquanto homem, isso é crítico, não é? Porque no fundo porque eu não me vou candidatar, ou eu não vou concorrer, ou eu não me vou propor para a direção, ou o que seja, porque eu não me sinto confortável, por exemplo, a liderar um departamento que é maioritariamente masculino, por exemplo, ou não porque isto interfere com os meus planos de família, ou não porque isto ou não por aquilo. Portanto, isso se inibir essa capacidade de criar esses objetivos, isto é que eu acho que é crítico. Porque muitas vezes, e eu tenho amigas minhas em que isso acontece, que travam, por exemplo, o objetivo de serem mãe, porque se querem estabelecer na carreira primeiro. Okay? Depois acabam por ter essa concretização mais tarde, não é? Não quer dizer que não o façam, mas, ou seja, isto tem muitas dinâmicas por trás que influenciam o processo necessariamente. Mas mais para as mulheres, sim, com o papel de mãe, do meu ponto de vista, mas não quer dizer que nos homens também não requer aqui alguns sacrifícios. Mas, tradicionalmente, sim, a mulher acaba por ficar mais sobrecarregada, entre aspas, e com mais essa preocupação. Eu tenho aqui uns números que, não nesta questão, mas na seguinte, que vamos ver que o cenário não é nada animador. Mas agora vamos passar à próxima pergunta e vai tocar um bocadinho ali na questão que a Isabel falou, de quando se chega àquele nível de gestão, de realmente haver ali quase uma rede que não permite que as mulheres façam, de certa forma. Portanto, isto é um estudo da McKinsey, mas a percentagem de mulheres nos conselhos de diretores das empresas portuguesas era em 2018 em média de 22%, sendo que nas comissões executivas não chegam sequer aos 10%. Aliás, se nós pensarmos nas empresas que estão cotadas no PSI 20, só a Sonai e a Amorim têm uma mulher à frente da empresa, e literalmente porque são filhas de quem fundou a empresa, não é?
Pronto, isto se torna um bocado dramático. Além disso, o relatório O Estado da Atenção, da Fundação José Neves, diz que as mulheres são mais qualificadas do que os homens, mas a disparidade salarial continua a penalizá-las, independentemente do nível de educação e área de estudo. Ou seja, em média, os homens, considerando a licenciatura, ganham mais 38% do que as mulheres, e esta vantagem salarial masculina reflete-se em todos os níveis de escolaridade. Os dados daqui deste relatório da McKinsey dizem também que temos mais mulheres a sair das universidades e a entrar em empresas, mas quando se entra na gestão intermédia, passamos a ter uma relação de 62% de homens versus 38% de mulheres. Sendo que esta diferença vai aumentando progressivamente, acompanhada naturalmente por uma diferença também salarial cada vez maior. Portanto, queria aqui perguntar, isto é aquelas coisas que dividem um bocado opiniões, qual é a vossa opinião, por exemplo, sobre uma lei das cotas, enquanto uma primeira medida estrutural que é mandatória, que obriga que empresas públicas, ou pelo menos empresas cotadas em bolsa, a aumentar o número de mulheres em cargos de topo, uma vez que é totalmente claro que existe aqui uma subrepresentação das mulheres neste tipo de cargos. Acham que é uma solução efetiva, necessária, ou é um obstáculo à meritocracia? Não sei, professora Filomena, começaste por si? Pode ser, sim. Eu confesso, as cotas não me agrada nada. Eu defendo as escolhas, as decisões têm que ser com base no mérito, seja homem, seja mulher. Acredito nisso. Agora, entendo que naturalmente essas escolhas não estejam a funcionar, e é essa a lógica das cotas, seja por obrigação. Só espero que essa obrigação depois vai-nos levar ao mérito. Portanto, ok, a realidade está estabelecida e vale a pena dar chance às mulheres nestes cargos de gestão, porque só por si obrigar não me agrada nada. Só por ser mulher eu vou passar à frente de outros e até, eventualmente, o meu currículo pode ser melhor ou pior, mas só por ser mulher sou eu que vou entrar. Também acho que não está certo, a sério, não, é algo que me faz alguma confusão. Mas quero crer que seja um primeiro passo para, a partir daí, então sim, ser implementada entradas por mérito. Isabel. Eu já tive inúmeras discussões sobre o assunto. A minha questão é, se será a primeira medida estrutural? Eu não lhe chamaria primeira, porque eu não acho que não é por aí que devemos começar. Acho que devemos começar por incentivar as mulheres a determinadas áreas. Tem muito a ver com a chefia, e eu acho que se o meu chefe me incentivar para ir, eu vou muito mais. É muito mais fácil se tiver um chefe que me diga, olha, acho que isto era ideal para ti, do que ser eu do nada a candidatar-me. Acho que as empresas devem ter esse incentivo, de cima para baixo, a incentivar qualquer tipo, independente do género, incentivar pessoas a concorrerem para determinados lugares que historicamente são ocupados por homens, não é? Porque isso impede muitas mulheres de se candidatarem para determinada coisa, que é nunca vi ninguém fazer. E é isso que nós queremos mudar aqui um bocado, não é? Eu não conhecia nenhuma mulher que tirasse gestão industrial antes de ter entrado para o curso, não é? Eu quero acreditar que agora qualquer pessoa que entre neste momento para o curso consegue facilmente encontrar uma mulher que tenha gestão industrial e que possa dizer a experiência e o que é que vai encontrar. Agora, eu sou, ao contrário da professora Filomena, sou a favor das cotas, só pela simples experiência de que, neste momento, eu tenho a empresa, eu tenho a área de recursos humanos, não é? Que não está na fábrica, que é geral, a mandar e-mails e LinkedIns, etc., a procurar pessoas para se candidatarem à vaga, porque neste momento nós nem sequer conseguimos ter mulheres para entrevistar. Eu não tenho que passar pela decisão de contratar um homem ou mulher, porque eu não tenho mulheres a candidatarem-se de todo. É muito difícil, principalmente na parte de indústria, é muito difícil ter mulheres a candidatarem-se a estas vagas. Por isso, eu acho que o facto da chefia ou a administração ter pressão para ter mulheres, vão ter que fazer muito mais a nível de divulgação, vão ter que fazer muito mais a nível de formação dentro das empresas para formar mulheres, vão ter que ter muito mais suporte de recursos humanos, se calhar
em vez de esperarem que as mulheres vão meter conversa no LinkedIn, ou vão incentivar, ou vão ter determinado coisas, ou vão criar mais cursos de construção industrial. Por exemplo, aqui não é um curso muito comum, se calhar é o que precisavam, para incentivar mais mulheres a virem para a chefia. Outra coisa que eu sempre tive um bocado de dificuldade é, eu tenho exatamente um colega que faz exatamente o mesmo que eu vou a uma reunião e digo isto, e as pessoas não reagem, e ele vai dizer o mesmo e as pessoas reagem completamente diferente. Eu não sei de onde vem, mas lá está, mais uma vez, não sei se é por ser mulher ou por ser nova, mas a verdade é que as pessoas não têm a mesma reação quando vem uma mulher ou um homem. Por outro lado, posso dizer, por ter trabalhado com mulheres e com homens, que a nível de gestão a longo prazo, e mais uma vez, não estou a generalizar, não quero generalizar, mas as mulheres são mais organizadas, são mais estratégicas, conseguem ver uma coisa mais a longo prazo. O que os homens querem fazer é resolver na hora. Está resolvido, passa para o outro. Está bem, mas vai-me acontecer no próximo para a semana. Quando chegarmos lá, logo vemos. Então, mas aqui eu não estou a melhorar nada. E acho que esta diferença, a diversidade vem exatamente isso, é a forma diferente de pensar, não é? Nós, se calhar, temos que pensar, não é o meu caso ainda, não é? Mas que tiver um filho em casa e tiver uma reunião, etc., vou ver como é que vou conciliar o trabalho com o filho, ou com cozinhar, ou etc. Cada vez há mais homens a ter que fazer o mesmo, o que é ótimo. Mas acho que isso todo o contexto prepara-nos, se calhar, para determinadas tarefas ainda melhor que os homens. Há algumas apetências, acho que sim, que estão mais nas mulheres, como outras coisas estão mais nos homens, sem dúvida. Acho que nós, biologicamente, temos todos outras formas. Agora, a nível de incentivos, por exemplo, uma coisa que a minha empresa faz, e que eu acho que é um grande incentivo, permite a muita gente trabalhar em part-time, ou seja, há um grande número de mulheres que trabalham em part-time, uma coisa muito comum cá, que em Portugal eu não vejo muito, né? Trabalham 3 dias por semana, uma coisa super normal, a pessoa entrar às 9 porque tem que levar o filho à escola e tem que sair às 3 para levar à escola, e é super aceito, está no e-mail. Acho que o facto também agora poder trabalhar mais por casa, e eu tenho que trabalhar na indústria, no meu caso não fez muita diferença porque tenho que estar lá, não consigo fazer por casa, mas acho que é tão bem aceito, ninguém tem problemas a dizer tem que ser mais cedo porque o meu filho está doente, há 5 dias para tratar dos filhos, a licença de maternidade é financiada a 100% um ano pela minha empresa, não é? Que obviamente se calhar não me deixa tão insegura tirar a maternidade, porque eu sei que eu não vou ter nenhuma promoção, vamos ser sinceras, eu não vou, a partir do momento que eu ficar grávida, provavelmente não vou conseguir dar até a minha empresa, que acho que até é bastante aberta, nem faz sentido para mim, não é? Porque eu não vou focar a 100% depois de ter um bebê, não vou focar a 100% num trabalho, etc. Também não seria os meus planos, imagino eu. Mas esse tipo de coisas é que acho que tem que mudar, as empresas têm que olhar de outra forma. Felizmente já há relatórios anuais que as empresas têm que reportar a nível de paridade de mulheres e homens, e há alguma pressão da sociedade, não é? Um bocado como uma sustentabilidade. Nós temos a fazer garrafas 100% de plástico reciclável e também estamos a fazer com que há mais equidade na nossa organização. Acho que é esse o caminho, no fundo. Diana. Bem, nós podemos fazer uma sessão só sobre isso, não é? Mas eu concordo, é uma questão delicada. E eu acho que também depende muito dos contextos. Mas verdade seja dita, essa pressão começa a funcionar. Devagarinho, mas começa a funcionar. E por isso é que de algum modo me deixa assim um bocadinho, quase que me entristece que tenha de ser a primeira medida estrutural, tenha que ser as cotas. Quer dizer, quando as questões estruturais são bem mais complexas e que, quase como se fosse ok, nós fizemos alguma coisa, a coisa está feita, agora cada empresa, cada universidade ou cada instituição pode fazer o que quer e bem entende. Infelizmente as coisas funcionam assim, mas pelo menos quando está, e eu por acaso ouvi um professor há pouco tempo a falar sobre isto, que é das áreas das políticas públicas na educação, e ele diz uma coisa, porque na educação as coisas funcionam muito assim, a partir do momento em que está formalizado, em que há um despacho a dizer tem de ser assim, as coisas devagarinho começam a ser feitas. E eu quero acreditar, pelo menos,
que pode haver aqui algum impulso para dar oportunidade, nesses contextos, pelo menos, a mulheres para acederem a essas mesmas oportunidades, a partir da lei. Não resolve o problema, não, porque o problema é muito mais de fundo, como a Isabel ilustrou, e muito bem, e por isso eu particularmente o conceito de cotas faz-me confusão também. Aí faço parte do clube da Filomena, mas percebo que funcione, digamos assim, para que aconteça alguma coisa, mas o conceito em si de cotas faz-me confusão pelo princípio base em que ele existe. Por isso é que essa é uma questão aqui um bocadinho polémica, delicada, sim. Se bem que no que diz respeito às empresas, às entidades públicas, digamos assim, como a Filomena disse, nós não sentimos tanto isso, apesar de eu estar numa universidade privada, mas que se cinge também um bocadinho pelos as orientações públicas também, eu não sinto tanto isso. Portanto, eu candidatei-me, por exemplo, para a Católica, e de facto em nenhum momento eu alguma vez senti que no meu processo de recrutamento era a questão de género que estava em causa. Não, isso não, de todo. Ou até a idade, não é? Porque eu tenho esta cara de miúda, vou tendo sempre esta cara de miúda, e às vezes aí concordo, revejo-me um bocadinho naquilo que às vezes a Isabel diz, às vezes as mulheres em determinados momentos têm que se esforçar mais para conseguirem ter um posicionamento claro, aceite, legítimo. Nós temos que argumentar mais, temos que ser mais assertivas, temos que nos esforçar mais nesse sentido, acho eu, do que os homens, e isso eu também admito que seja bem verdade. Sim, eu acrescentava aqui só um ponto que é, eu acho que nenhuma mulher quer ser promovida porque há uma lei que diz que naquele cargo existe uma obrigatoriedade de representação, não é? Mas é engraçado que nenhuma mulher quer isso, mas depois é engraçado ver se isso efetivamente acontece. E há um estudo muito engraçado, também é da McKinsey, e fala sobre o broken rung, que é assim que eles lhe chamam, que diz essa questão, essa falácia quase que, não, com a lei das cotas ou qualquer obrigatoriedade vamos ter pessoas que não têm o mérito necessário para serem promovidas. Mas que há tantas poucas mulheres na pool para escolher para um cargo de topo, não é? Que isso não acontece. As mulheres que estão lá têm que ter provas dadas de que são competentes, não é? Ou seja, não é possível, e isto as organizações, eu já passei por 3, 2 são cotadas, uma não é, mas as organizações são tão exigentes que não se podem dar ao luxo de simplesmente pôr alguém que não é competente à frente de um cargo de gestão com tanta responsabilidade. Isso não acontece todo. É claro que quando se fala disto com outras pessoas, há sempre alguém que diz, não, mas alguém disse que conhece uma que foi promovida e que não merecia, não sei, há sempre alguém, mas analisada à lupa é uma situação que, por um lado, é improvável, porque há muito poucas mulheres na pool de pessoas disponíveis para passar aos cargos de topo, não é? E normalmente quando chegam lá têm que ter provas mais do que dadas. E depois não podemos falar de meritocracia, não é? Como a panaceia ao tema das cotas, quando a meritocracia só funciona quando existe igualdade de circunstâncias entre homens e mulheres, e isso ainda acho que, pelo menos aqui em Portugal, estamos um bocadinho longe disso, e volto aqui a pôr o meu chapéu de moderadora. Desculpem pela intervenção mais alongada, mas acho que para quem nos está a ouvir é importante. Aqui, antes de passar aqui à próxima questão, novamente aqui alguns dados. Estes são conclusões do estudo As Mulheres em Portugal Hoje, de 2019, que foi publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que diz o seguinte: na execução das tarefas domésticas, as mulheres suportam mais do triplo de trabalho que o companheiro. A mulher efetua, em média, 74% das tarefas domésticas, enquanto o homem com quem vive efetua, em média, 23%. Os restantes 3% são feitos pela ajuda externa remunerada. Esta percentagem de 23% só sobe 3 pontos percentuais quando homem e mulher têm ensino superior, ok? Ou seja, fica nos 26%. Ao ritmo que na última geração evoluiu a contribuição do homem para a execução de tarefas domésticas,
faltam entre 5 e 6 gerações para que se igualem as posições da mulher e do homem nos casais em que ambos trabalham fora de casa. No que diz respeito à contribuição do pai para o cuidado e educação dos filhos, não houve nenhuma evolução na última geração. Este estudo é de 2019. Quando li isto, eu fiquei assim um bocado arrasada. Mas queria-vos aqui perguntar, e uma vez que isto é um dos fatores, ou seja, a carga que ainda existe noutras dimensões da vida das mulheres, não é? Que mais contribui para esta desigualdade de géneros, porque acaba por ser um fator que faz com que as mulheres ou não possam aceitar novos desafios, ou não tenham disponibilidade limitada face a outros homens, e outros homens sejam promovidos apesar do mesmo nível de competência. Enfim, se por acaso esta questão de termos tido aqui uma pandemia que nos obrigou a desmaterializar tudo que dentro do possível que são os modelos de trabalho, e se acham que esta obrigação do teletrabalho acaba por ser uma oportunidade e um fator acelerador para reduzir esta diferença tão grande de 5 a 6 gerações para se igualar as posições do homem e mulher dentro daquilo que são outras dimensões fora do trabalho. Não sei se alguém quer começar. A gente está a dizer que em relação a causa das suas estatísticas também, uma coisa engraçada e eu vejo pela minha equipa, se a criança está doente, não é? Ou agora, por exemplo, o Covid, foram mandados para casa, quem é que tira o dia para ficar em casa com a criança, não é? Há exceções, outra vez, há exceções, mas geralmente é sempre a mulher. Por isso, e depois também tem influência e tal coisa que a pessoa às vezes nem tem noção quando está a fazer o recrutamento, mas se tiver um e outro, tem as mesmas qualificações e etc. Pronto, acho que não se vê mais além, não é? Do género, uma coisa que é importante é quantos homens é que eu tenho na minha equipa neste momento. Eu se calhar, até neste momento, eu tenho 100% de homens nas minhas equipas. Eu até era capaz de dar um emprego, e é por mérito, a alguém que tinha menos experiência, mas só pelo fato de ser mulher, que vai trazer diversidade, vai chegar lá e vai dizer isto é uma confusão, o que vocês estão aqui a fazer? Porque é isso que eu chego à conclusão, eu sempre chego lá, que confusão é esta? Precisas aqui de alguém que ponha as coisas no sítio e lá está, acho que as minhas são muito mais, pronto, no geral, são muito mais impulsionadoras disso, etc. Neste momento eu acabei de fazer recrutamento para team leader e contratei uma mulher, por acaso tive duas em 7, e foi 100% por mérito, mas estou muito feliz de contribuir para os meus 4,5% de mulheres no meu departamento. Por isso acho que sim, eu não sou a favor, até porque era a pior coisa que me pudessem dizer tu conseguiste por causa das cotas, porque és mulher, e já ouvi, infelizmente já ouvi essa expressão, e não é agradável, não é nada agradável. Mas como eu digo, eu acho que desde que se tenha um recrutamento justo, porque o recrutamento tem que ser por si A, B e C, não é só por ser mulher, não é só mulher que conta, ou seja, a pessoa tem que justificar, tem que ver toda a gente e dizer com base em determinados critérios. Acho que chamar mulheres para entrevista com base em cotas, ótimo. Depois, claro que a entrevista tem que começar com qualquer outra, com base no mérito, depois de lá estar. Mas acho que o grande desafio neste momento é trazer mulheres, principalmente na indústria. Relativamente à tua pergunta, acho que no trabalho presencial acho que é ótimo, a parte do que a pandemia nos trouxe, não é? Em que a pessoa pode fazer parte em casa, parte no trabalho. Acho que há situações, já tive amigas que passaram por isso, não é? Que estão grávidas e o facto de não terem que ir para o trabalho provavelmente conseguiram trabalhar até muito mais tarde do que se tivessem que apanhar transportes ou conduzir, etc., e passar o dia no emprego, não é? O facto de estarem a trabalhar por casa remotamente, se calhar permite-lhes, por exemplo, se calhar não precisam tirar tanto tempo, se conseguirem trabalhar por casa X dias, não precisa-se pagar tanto em creche, ou seja, consegues conciliar determinadas coisas. Acho que isso vai trazer vai trazer um grande impulso, principalmente para as mulheres, e homens a mesma coisa, vai ser uma oportunidade para passarem mais tempo com a família e conseguir fazer mais coisas no fundo, não é? Pessoalmente cá, que se passa imenso tempo a ir de casa para o trabalho, só esse tempo que se ganha, não ter que fazer a viagem, é muito bom. Diana?
Não, força, Filomena. Não, força. Estamos as duas em sintonia. Olha, eu acho que eu sempre trabalhei em regime muito flexível. Não é? Nós na universidade fazemos isso, às vezes temos de trabalhar fins de semana, trabalhamos, na verdade temos essa flexibilidade alguma para o fazer. E eu acredito que sim, que o teletrabalho traz vantagens, se fizer sentido para a pessoa. E o que é que eu quero dizer com isto? Há pessoas que estarem em casa a trabalhar não funciona. Ou seja, na sua forma de pensar, precisam de estar com outras pessoas, precisam de interagir e pode não funcionar. Mas se trouxer esta mais-valia de uma organização pessoal mais eficiente, ok, é preciso então garantir essas condições, não é? Para teletrabalho, que seja um teletrabalho que efetivamente traga essas vantagens. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, acho que o que aconteceu na pandemia, na verdade, foi um bocadinho, trouxe uma sobrecarga adicional, porque é muito difícil trabalhar em casa e com os miúdos em casa. Os filhos, toda a dinâmica familiar aconteceu. Eu, em determinado momento, neste segundo confinamento, estava a trabalhar com uma colega, ela tem 4 filhos. Ela dormia 3 horas, andava a dormir 3 horas por noite, porque os momentos em que ela conseguia se concentrar para produzir, etc, era à noite, quando eles estão a dormir. Portanto, e durante o dia, ou era um que vinha pedir uma coisa, ou era o outro que vinha, e estavam os dois em casa. Só que muitas das vezes é o tipo de dinâmica de familiar e o que é que a dinâmica de familiar exige. Portanto, acho que a pandemia abriu a possibilidade, não é, de flexibilizarmos isto que é trabalhar remotamente, que antes não acontecia. Acho que, pelo menos aqui no sul da Europa, nós não temos tanto as culturas organizacionais não estão preparadas para esse regime, mas também acho que é preciso as condições necessárias no sentido também de garantirmos um nível de produtividade que seja equilibrado, porque da minha experiência eu trabalho muito mais se estiver em casa, muito mais. Acho que o meu nível daquilo que eu tenho para fazer, que tenho sempre coisas para fazer, mas fico muito mais absorvida, fico muito mais, ou seja, não tenho a baterem-me à porta do gabinete e agora vem pedir isto, e agora vou à secretaria, e agora... Se eu for para a faculdade, e eu, na verdade, nestas dinâmicas de corredor, etc, eu não estou a produzir. É essencial para aquilo que eu faço, essas dinâmicas. Mas, em termos de produção, não é tão efetiva. Portanto, tudo depende aqui do contexto, daquilo que as pessoas fazem, daquilo que as pessoas querem e daquilo que as pessoas se identificam. Professora. E a referir exatamente para o segundo ponto da Diana. Eu acho que em plena pandemia, e há estudos sobre isso, um stress bastante acentuado nas mulheres, exatamente porque têm o papel de mãe, dona de casa e trabalho. Portanto, eu acho que em plena pandemia não foi nada favorável. Agora, pode ter vantagens ou não. O meu receio, se não é vista... Portanto, se está a trabalhar de casa, se não há componente social, se não é vista, também pode ser esquecida ou de alguma forma. Acho que há esse risco, ou pode haver esse risco. Se as crianças estão na escola, eventualmente pode ser um modo, não há as viagens, pode ser um modo mais simples de conciliar a vida profissional e familiar. Mas existe esse risco, acho eu, ou pode existir esse risco. Sim, eu vou só acrescentar uma coisa que eu acho que sobre aquela questão que a Isabel estava a dizer, sobre quando um dos filhos fica em casa, no momento da licença, por exemplo, quem é que fica mais com a criança, não é? A mãe ou o pai? E eu não sei se é mais a mãe, porque às vezes é a mãe que faz questão que seja ela, também. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas das vezes, por exemplo, eu tenho amigas em que eu claramente identifico, eu não sou mãe, portanto estou aqui mesmo a falar, sou de bancada mesmo, mas eu tenho amigas que, por exemplo, uma amiga em particular que me dizia, ok, não, porque a minha filha só adormece comigo. Okay? Portanto, às vezes as dinâmicas familiares também estão muito influenciadas do tipo de mãe, lá está, que aquela mãe quer ser e do seu nível de envolvimento. Claro que isso depois, essa escolha, ok, mas então não vai o pai se calhar ficar com a criança doente. Pois, porque se calhar também é mãe que sente essa necessidade enquanto mãe.
Portanto, lá está, nunca sabemos se é por uma questão de género, se é por uma questão pessoal ou de perfil. Eu penso que acaba por ser um bocadinho cultural, não é? Mesmo que, claro que nós temos que fazer essa análise de que tipo de mãe é que eu quero ser, como é que eu quero conciliar o meu trabalho profissional com a minha componente familiar, mas também acaba por ser um bocadinho cultural, porque eu no outro dia até ouvi um podcast e estava uma representante de sindicatos e ela falava precisamente sobre isso, sobre as ausências, os motivos das ausências. E é muito engraçado ver os motivos das ausências das mulheres versus os dos homens, porque as mulheres é sempre, pá, tive que faltar porque fui levar a criança ao hospital, porque tive que ir à escola, ir à reunião de não sei o quê, e os pais, é tipo, tive que faltar porque fui levar o carro à revisão, tive que faltar porque distendi um músculo qualquer porque faço desporto ao final do dia, então existe esta diferença grande, não é, entre aquilo que as mulheres querem assumir versus aquilo que depois os homens assumem na sua vida pessoal, não é? Estamos mesmo aqui a terminar. Queria, se calhar, que a conversa, se calhar, veio aqui com uma parte assim um bocadinho mais negativa, mas se calhar estávamos aqui a acabar com uma nota positiva. Portanto, como a Isabel disse, e bem, é preciso trazer mulheres para a engenharia. E, portanto, perguntava-vos que conselhos é que deixam às atuais engenheiras que possivelmente já estão a enfrentar estes temas todos e também às futuras engenheiras que esperamos que adiram a esta área e que sejam engenheiras no futuro. Alguém quer começar? Eu posso começar. Porque aí também é uma área que me diz muito e é uma área que eu acredito muito. Eu acho que há duas questões. Eu acho que em Portugal ainda há muito para fazer, para ser feito a esse nível. E porquê? Porque eu acredito muito que a área de engenharia, seja ela qual for, beneficia muito com a diversidade de perfis. E esta diversidade de perfis é mesmo homens, mulheres, até se quisermos até falar de outro tipo de géneros, porque esta questão agora é cada vez mais sensível, cada vez mais complexa. E a área de engenharia particularmente precisa dessa diversidade de perfis, considerando o tipo de problemas sociais que vamos tendo que resolver. Portanto, eu acho que a engenharia dá um grande contributo nesse sentido, portanto, ganha com essa diversidade de perfis. Para as atuais engenheiras, eu acho que são um role model, não é? Ou seja, têm essa missão, eu diria, de inspirar jovens engenheiras, de serem inspiradas também por outros modelos femininos nacionais, internacionais, o que seja. Eu acho que às vezes nós também desligamos-nos muito do que está a acontecer lá fora, e noutros contextos que eu acho que podem ser efetivamente inspiradores, porque já que as mulheres, por exemplo, em cargos de liderança são notícia, então aproveitemos isso para sermos também inspiradas. E depois eu acredito muito no que diz respeito à questão de atrair jovens para a engenharia, para os cursos de engenharia ou para as áreas de engenharia, e eu acredito muito na educação como um todo. Aí a Filomena faz um trabalho incrível, quer aqui na escola, quer nas instituições e nas associações em que ela trabalha neste domínio, porque efetivamente a área de STEM, não é? Que é aquilo que nós chamamos de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, é uma área que está a ganhar cada vez mais know-how aí e como área de investigação, até que infelizmente, como eu disse, em Portugal ainda não é muito trabalhada, mas até para desmistificar muitas, e eu acredito que é aí que temos que trabalhar, que é para desmistificar isto. Ok, no vosso caso, foi curioso a Filomena e a Isabel no início terem dito, ok, eu gostava de matemática, eu gostava de química, eu gostava de física, ok, e aquelas que não gostam, e que até gostavam de ser engenheiras, é que arrumam logo para o lado essa opção. E eu acho que estes bloqueadores, não é, de potencial, acho que têm que ser desmistificados. Claro que para seguirem uma área de engenharia precisam da matemática, da física, da química, mas nem sequer colocar quase em questão o tentar, a mim deixa-me mesmo inquieta. E falo até por experiência própria, porque aconteceu isso comigo em relação à matemática.
porque eu tive péssimas experiências em matemática, apesar de eu estava na área da economia, na verdade, portanto eu tive a matemática das ciências, e na verdade não era totalmente fascinada pela matemática, mas a verdade é que depois, para escolher cursos no ensino superior, como era a nota que eu tinha mais baixa, e não era uma nota baixa, na verdade, eu nem equacionei ir para essas áreas. Portanto, ou seja, nós inibimos-nos em função daquilo que também nos é pedido, ou daquilo que as áreas nos sugerem, não é? E isso eu acho que tem mesmo que ser trabalhado, porque pode ser feito de outras formas, pode ser trabalhado de outras formas. De engenharia é muito mais do que matemática, do que física e do que química, e aquilo que vocês estão a fazer mostra isso mesmo, pelo menos na engenharia tem essa transversalidade que já falamos. Portanto, eu acredito muito em trabalhar esta área também numa lógica de inspiração também, porque eu acho que é isso que nos impacta também. E desse ponto de vista, sinceramente, ou seja, no fundo é trabalhar estereótipos aqui. E eu acho sinceramente, e gostava mesmo de deixar aqui isto assim frisado e deixar esse mote para as atuais engenheiras que se envolvam nestes processos de inspiração, de toda uma comunidade, na verdade, porque até bem é entre os pares, se inspirem umas às outras e as futuras também. Professora, força. Pode ser. Força, Eu acho que ainda temos muito trabalho para levar a engenharia ao público mais jovem, não só aos miúdos, mas também aos pais. Eu acho que ainda há muito, o que a Diana dizia dos estereótipos, há muito preconceito de alguma forma, desde muito cedo, porque o carro é para o menino, a boneca é para a menina, inconscientemente, provavelmente, tanto mesmo os livros, as bandas desenhadas, portanto, acho que há muito trabalho que pode ser feito para levar a engenharia, e não é masculino e feminino, portanto, agora aqui até alargo o campo da ação, porque a engenharia eu acho que é um mundo para descobrir. Tem matemática, tem física, mas se nós formos ver, as saídas profissionais da engenharia são enormes. Portanto, dá-nos a possibilidade, não vou falar aqui do treinador da seleção de futebol, mas podíamos, ou o Papa Francisco também, estou brincando um bocado com as saídas profissionais da engenharia. Mas é isso mesmo, até é um mundo por descobrir e que eu acho que temos que começar a trabalhar desde muito cedo. Isto para cativar para a engenharia. Nas questão a acabar o curso, eu acho que tem que ser muito afirmativas, dinâmicas, quando vão concorrer aos cargos de emprego, confiantes, portanto, promoverem ou trabalharem a autoconfiança para, nas entrevistas e no início de carreira. Nas que já estão na engenharia, têm um papel acrescido e uma responsabilidade acrescida, quanto a mim, de serem role models ou serem, de alguma forma, exemplos válidos para as que estão a acabar o curso ou mesmo aquelas que estão a querer ingressar em engenharia. Portanto, acho que temos muito trabalho pela frente. Felizmente há muitos organismos, instituições, associações que já estão preocupadas e estão a discutir este assunto e pondo o chapéu da Sociedade Portuguesa para a Educação e Engenharia, nós temos um grupo de trabalho que é exatamente isto, trabalha as questões de investigação, diversidade e género na educação e engenharia. Está a fazer um trabalho muito engraçado, que é criar uma rede de boas práticas para captar alunas para a engenharia. Rede essa que tem membros, ou já tem também colegas do Brasil e em Moçambique e em vários pontos do país, que estão de alguma forma a identificar atividades possíveis ou o que fazer para, de alguma forma, trazer mais raparigas para a engenharia. A Ordem dos Engenheiros também, portanto, já há uma dinâmica que estamos todos a trabalhar para o mesmo, os Portuguese Women in Tech, portanto, acho que só temos caminho, só tem que melhorar, portanto, estão reunidas as condições para melhorar. Obrigada, professora. Isabel? Eu diria que a engenharia é uma boa base para qualquer pessoa para começar uma carreira profissional. Acho que no caso principalmente em gestão industrial, acho que é tão diversificada e dá para tanta coisa, e cada vez mais, que acho que sinceramente é só o início, porque
a pessoa não precisa de exercer engenharia quando acabar, mas a verdade é que vai ter em contato com tantas coisas diferentes que lhe vai dar uma ideia do que pode vir depois, porque eu de engenharia posso ir para a economia, ou posso ir para a parte da biomédica, posso ir para a parte da química ou da texta, ou uma coisa completamente diferente, de investimento, ou a parte financeira, e cada vez mais eu vejo isso nos meus colegas de curso, um leque muito, muito grande. Acho que já como foi mencionado, que é importante nós também puxarmos e falarmos mais sobre isso, as nossas experiências, e demestificar que eu acho que eu devo ser das poucas que trabalha na indústria. Eu acho que a maior parte das pessoas do meu ano nem sequer está no chão de fábrica, estão a fazer coisas completamente diferentes. Nem toda a gente tem que fazer gestão, não é? Eu acho que gestão industrial não quer dizer que é a gestão, é dizer nós sabemos como é criar procedimentos, sabemos como as coisas acontecem, conseguimos encaixar um bocado o puzzle, porque sabemos de várias áreas, ou seja, falam-nos de alguma coisa e nós, sim, já ouvi falar, etc. É muito na melhoria contínua, melhoria de processos. Não quer dizer que eu vou gerir pessoas, estou a gerir processos. Acho que é muito por aí. Temos realmente muito a fazer, e eu acho que Portugal está no bom caminho, apesar de tudo. Acho que o facto de iniciativas como a da professora Filomena, ou mesmo a Alumni, fazer este tipo de eventos ajuda bastante, e com certeza vamos ser muitas mais muito brevemente. Eu não resisto em acrescentar isto, porque eu estava a ouvir a Isabel, e realmente uma das coisas que é essencial também é garantir que mais engenheiras também possam ter a oportunidade e serem motivadas a seguir carreira de investigação. Porque, caso contrário, não vamos ter mulheres professoras de engenharia. E isso depois também se perde, porque isto depois é toda uma bola de neve, não é? E desse ponto de vista acho que também é importante aqui sensibilizar, digamos assim, que também podem seguir carreiras académicas, carreiras científicas, para a própria sobrevivência, digamos assim, desse ponto de vista das questões de género nas universidades, que são tão importantes na formação dos engenheiros e das engenheiras. Sem dúvida. Fica o mote lançado. Olha, acho que cumprimos aqui o horário, acho que só resvalamos aqui 10 minutos, mas queria agradecer-vos imenso por terem aceitado este convite. Acho que foi uma conversa ótima. Acho que espero que também quem nos ouviu, apesar de ter sido uma audiência mais reduzida, que também tenha gostado, mas iremos depois disponibilizar isto. Para além da conversa, nós também vamos disponibilizar os estudos que foram aqui citados, algumas sugestões de livros, podcasts, relatórios que estejam relacionados com este tema. Também lanço aqui o repto às convidadas para, se quiserem enviar-nos alguma coisa para ser divulgado, que o façam. Tenho certeza que também devem ter umas quantas sugestões. E pronto, obrigada mais uma vez. Resta-me desejar-vos o resto de um bom dia, o resto de uma boa semana, e até breve. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. E a todas. Obrigada. Obrigada.